Nesta videoaula, irei abordar sobre o último período da Grécia Antiga, o chamado período helenístico. O período helenístico foi um período de grandes riquezas culturais, nas artes, na filosofia, na ciência e na astronomia. O período helenístico foi a fusão da cultura grega com a cultura oriental, ou melhor, da antiguidade oriental. Quando falamos em antiguidade oriental e antiguidade ocidental, estamos falando de dois momentos da história antiga. A antiguidade oriental, nos referimos aos povos da Mesopotâmia, que são eles, os sumérios, os acádios, os amoritas, que é o primeiro império babilônico, os assírios e os caldeus, que é o segundo império babilônico. Só ressaltando, na Antiguidade Oriental tivemos dois impérios babilônicos. O primeiro império babilônico, constituído pelos povos amoritas, tendo como seu maior imperador Hammurabi. E também tivemos o segundo império babilônico, ou neobabilônico, formado pelos povos caldeus, tendo como seu maior imperador Nabucodonosor. Também tivemos os egípcios, os persas, os fenícios e os hebreus. Os fenícios eram um povo bem desenvolvido no campo marítimo. Eles são considerados como os grandes navegadores. Até teve uma grande guerra entre os romanos e os cartaginenses, chamada de Guerras Púnicas, onde os cartaginenses dominavam o mar e eles se sobressaíam porque tinham todas vantagens, estratégias e técnicas de domínio do mar. Na verdade, os povos da Antiguidade Oriental se remetem aos povos do chamado Crescente Fértil. E os povos da Antiguidade Ocidental ou Clássica são os gregos e romanos. Com as guerras que aconteceu no período clássico da Grécia Antiga, que foram as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, abriu espaço para o imperador da Macedônia, Filipe II, pai de Alexandre o Grande, dominar a Grécia. Enquanto os próprios gregos estavam brigando entre si, Filipe II invadiu a Grécia e dominando todos que viviam ali. Na verdade, esse período de guerra da Grécia Antiga, que foi o período da Guerra do Peloponeso, foi o suicídio das cidades gregas. Ao invés de elas se unirem novamente, assim como fizeram nas guerras médicas, para derrotar os persas, mas não, por ganância, inveja e influência de domínio político e poder militar e econômico, as próprias cidades gregas entraram em guerra uma com a outra, principalmente Esparta e Atenas, que eram as maiores influências ali do mundo grego. Dá até para comparar a Guerra do Peloponeso com a Guerra Fria, porque tanto na Guerra Fria quanto na Guerra do Peloponeso existia duas potências que dominavam e influenciavam todo o espaço geopolítico e econômico. Na Guerra Fria tivemos como potências Estados Unidos da América e a União Soviética, influenciando outros países a guerrear. E na Guerra do Peloponeso tivemos como potências do mundo grego Esparta e Atenas, influenciando também as outras cidades a guerrear entre si. Por que mundo grego? Porque a Grécia não era um império, e sim formada por cidades-estados. Cada cidade-estado eram independentes, tinham suas próprias políticas e poder militar. Mas elas tinham algo em comum, a língua e a cultura grega, mas politicamente e militarmente eram independentes entre si. Os macedônios habitavam a região situada no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Hélade, região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes
eram chamados de helenos, ainda que, como eles, fossem de origem indo-europeia. Em 338 antes da Era Comum, os gregos foram derrotados na Batalha de Queronea pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominaram toda a Grécia Antiga. Em 336 antes da Era Comum, o imperador Filipe II é assassinado, assumindo o trono seu filho Alexandre Magno aos 20 anos de idade, que, durante 10 anos de seu reinado, conquistou extensa região, formando o maior império até então conhecido. Alexandre o Grande ou Magno foi o maior general e conquistador da Idade Antiga, não perdendo uma batalha. O império de Alexandre Magno o Grande se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização, adotando o grego como língua comum. Iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego, em outras prevaleceu elementos orientais. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Não se sabe exatamente o ano certo da morte de Alexandre, mas provavelmente ele morreu no ano 323 antes da Era Comum, como também não se tem exatamente o que causou a morte de Alexandre o Grande, mas provavelmente ele morreu de febre tifoide. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando 3 grandes reinos. Ptolomeu ficou com Egito, Fenícia e Palestina. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Seleuco ficou com a Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Assim, surgiram dinastias de soberanias absolutas, que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. Só ressaltando, a dinastia ptolomaica foi a última dinastia egípcia. A maior rainha da dinastia ptolomaica foi Cleópatra. Ela foi rainha do Egito de 51 a 30 antes da Era Comum, pertencendo à dinastia ptolomaica, a qual se estabeleceu no poder após a morte de Alexandre o Grande. Para Cleópatra reinar o Egito, ela teve que se casar com seu irmão e depois o matou envenenado. O período helenístico ou civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno o Grande, no plano cultural, sobreviveu ao esfacelamento de seu império territorial. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades várias vezes batizadas como o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente. Cultura helenística. Nesse contexto, elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo e a cultura grega mesclada a elementos orientais deu origem à cultura helenística, numa referência ao nome como os gregos chamavam a si mesmos, helenos. Os helenos desenvolveram a pintura e a cultura, onde retratavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Um exemplo é a cultura de mármore, a arte. Os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, na Ásia Menor e na ilha de Rhodes, no Mar Egeu.
com seus grandes palácios de mármore, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisas. Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo porte, como o altar de Zeus, em Pérgamo, que foi reconstruído e encontra-se no Museu de Berlim. A filosofia helenística, o pensamento filosófico helenístico, era dominado por duas correntes. O estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. O cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer. O epicuretismo, que aconselhava a busca do prazer. Também havia o ceticismo, que aconselhava a tudo duvidar. Por hoje só, e até o próximo vídeo.